Olá, estamos aqui com mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre um assunto que é polêmico, né? Que é a questão da necessidade das pessoas fazendo a tal da lacração. Lacrar parece que agora é uma necessidade e a gente vê muito aí nas mídias sociais, principalmente em alguma delas, como por exemplo o Twitter, né, que alguns tuiteiros dizem que polemizar, lacrar e ganhar a discussão é a função do Twitter, de quem participa do Twitter, que na realidade é uma maneira de a gente colocar a boca no trombone, como diria o Abelardo Barbosa ou Chacrinha, né? Colocar a boca no trombone, que é falar o que a gente sente, o que a gente pensa, mas claro, no fim eu quero lacrar, ou seja, eu quero ganhar aquela discussão. Em primeiro lugar, vamos pensar o que é a necessidade da lacração. É a necessidade da autoafirmação. As minhas crenças, sejam elas quais são, eu quero que o outro as engula e eu não quero mais ouvir mais nada, né? É como realmente, eu vou gritar e vou sair correndo, vou pichar e vou me esconder. E aí, por trás disso, existe uma outra coisa que é muito interessante, que é a necessidade da polemização. Polemizar, né? Polemizar é fazer polêmicas, né? Trazer para discussão, fazer contradições com as pessoas. Isso muitas pessoas confundem com a ideia de debater. Fazer um debate não é polemizar. Por que as pessoas têm necessidade de polemizar? Existem duas características opostas que nos levam à necessidade da polemização, que é uma discussão sem sentido, sem destino e sem nada que seja profícuo, não vamos chegar a resultado nenhum. Normalmente polemiza aquelas pessoas que têm alguma segunda intenção, né? Polemizar muitas vezes é usado para desfocalizar do verdadeiro assunto que nós precisamos estar falando. E muitas vezes essa necessidade de desfocalizar nasce de questões mentais, emocionais do indivíduo que polemiza. Se é um indivíduo que é muito rico de cultura e de capacidade de captar ideias, elaborar as ideias e fazer uma resposta, que é o que nós chamamos de pessoas inteligentes, a polemização muitas vezes é usada para manipular as situações, enquanto ele está fazendo outra coisa por detrás, né? Ou seja, é a prática da malandragem, na qual nós já tivemos aí um áudio e um vídeo falando sobre isso, né? Nós tivemos já uma live falando sobre aprenda a ser malandro. Então, criar polêmicas muitas vezes é uma maneira de eu desfocalizar do verdadeiro e real assunto que precisa ser atacado. Estamos falando das pessoas que têm uma capacidade, uma clareza mental grande, já que existem aquelas que não têm tanta clareza mental, não tiveram tanta oportunidade de estudo e, portanto, de riqueza de cultura, e às vezes têm, assim, uma limitada capacidade intelectual, aonde captar as ideias, comparar com as que têm, elaborar uma resposta, até fazem, porque todos fazem isso, mas fazem de uma maneira mais lenta. E aí, é claro, a briga entre um que é mais esperto com um que é mais lento, normalmente acaba em polêmica, né? E a polemização daqueles que são menos aquinhoados de inteligência mostram o momento onde eles vão fazer coisas, muitas vezes muito fora do contexto e às vezes com gesticulação, com palavras de baixo calão e gesticulação, vamos dizer assim, causando mal-estar nas pessoas que estão em volta. As pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender as coisas e que querem também participar das discussões e lacrar, muitas vezes acabam fazendo comportamentos até escatológicos, né? Como a gente viu algumas vezes na televisão, algo realmente tristes, como evacuar na rua, né? Urinar em cima de figuras, de pessoas ou personagens, que é uma maneira de lacrar sem ter como argumentar. Então a gente começa a perceber que excesso de argumentação pode ser uma polemização, seguida de uma lacração para enganar as pessoas, e a falta de argumentação seguida de uma lacração por comportamentos escatológicos também é uma maneira de dizer eu ganhei e cala a boca, para quem talvez não tenha argumentação. Mas qual é a maneira então? Então é que a gente não pode mais falar dos assuntos? Não pode mais haver debates sobre ideias diferentes? Sim, e debates são bons, só que infelizmente a gente não vê isso nas mídias sociais. O que a gente vê sim é polemizar para lacrar e dizer que eu ganhei.
né? Isso não é debate. E aí eu vou trazê-los, vamos dizer assim, convidá-los para poder ouvir um programa que eu faço na Rádio Boa Nova, todo sábado, às 17 horas, que é o programa Mente 5.0, que é um programa onde eu estudo instrumentos que a gente vai precisar utilizar para conviver dentro desta quarta revolução industrial, que nada mais é do que a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Esse efeito panóptico da internet, em que tudo e todos se veem ao mesmo tempo, o tempo todo, é que facilita as pessoas fazerem polemizações, lacrações e depois achar que ganhou. E aí acabam criando um tipo de neurose, né? Que é aquela neurose de ficar vendo qual foi a resposta, quem foi que não engoliu, colocar xingamentos ou colocar alguma coisa e fica vidrado, fica fissurado nesse processo de eterna polemização. Mas o debate é bom. E hoje nós estamos vendo lá no Mente 5.0, todo sábado às 17 horas, um livro que chama-se Os 6 Chapéus, que é de um médico norte-americano chamado Edward de Bono, que fala sobre uma técnica de debate que é utilizado nas grandes indústrias, nos grandes conselhos e nas grandes comissões onde tem que haver decisões sobre coisas importantes que muitas vezes fazem jus a várias pessoas que estão sob o seu comando. Essa técnica dos 6 chapéus faz com que as pessoas consigam ver todos os lados de uma mesma ideia ao mesmo tempo, juntos, dentro de uma mesa, em torno de uma mesa. E isso facilita com que as pessoas não entrem em polêmica. Por isso, cada cor de chapéu, não é que a pessoa tem que vestir um chapéu, né? Mas o coordenador fala, olha, vamos olhar esse problema agora por lado, usando o chapéu preto, que tem a ver com mais ou menos uma postura do advogado do diabo. Vamos ver se essa ideia que todo mundo está falando aqui realmente é boa ou não. E o que pode ter de contra. Vamos ver com o chapéu verde, tem a ver com a criatividade, e assim por diante. Assim como você também não compraria uma casa só de ver uma foto da fachada dela, né? Você vai querer a foto do lado esquerdo dela, do lado direito dela, do lado de trás dela, do lado de cima dela e do lado de dentro dela, ou seja, os 6 chapéus. Então fica o convite para vocês assistirem esse programa e começarem a entender que não é bom polemizar, muito menos lacrar e achar que ganhou. O bom é o debate.